Meus queridos e estimados irmãos, muito boa noite. É um prazer muito grande reencontrá-los para darmos continuidade aos nossos estudos das obras de André Luiz. Hoje vamos estudar os capítulos de número 9 e 10 da magnífica obra Os Mensageiros, da Lavra Mediúnica do nosso venerando Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Eu sempre gosto de, antes de começar um novo capítulo, um novo estudo, fazer uma breve digressão, um breve resumo dos capítulos passados, só para a gente pegar o fio da meada, pegar o raciocínio que vimos desenvolvendo, para que a coisa possa fluir da forma mais adequada possível. Então, só lembrando que nos capítulos 7 e 8, André Luiz, em companhia de Vicente, seu companheiro, matriculado no curso dos Mensageiros, sob a supervisão de Aniceto, participaram da primeira aula no Centro de Mensageiros, que é o centro de treinamento do Ministério das Comunicações do nosso lar, e participaram de uma aula muito interessante que foi ministrada pelo instrutor Telésforo, do Ministério das Comunicações. Nesta aula, Telésforo enfocou em especial, estavam todos os mensageiros e os aprendizes lá, mas o foco dele foi exatamente trabalhar os trabalhadores da mediunidade e também os doutrinadores que encarnaram na Terra. A missão, o foco do treinamento, da fala dele foi exatamente esse. E na fala dele, muito ilustrativa, muito bem fundamentada, muito boa, ele trabalhou todos os requisitos necessários para o bom desempenho do trabalho da mediunidade, né, na Terra, enfim, todas as dificuldades, os percalços. Também trabalhou a questão, no segundo momento da fala dele, do porquê que boa parte desses mensageiros que trabalham no campo da mediunidade e da doutrinação faliram. Por que eles falem? Por que razões? Né? Boa parte do contingente de pessoas que assistiam à fala de Telésforo era compreendida por pessoas, por companheiros, espíritos, que trabalharam como na última encarnação, como no campo da mediunidade, e faliram, né? Estavam lá. Então, foi, na verdade, um puxão de orelhas, evidente, para aquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, mostrar para os que estavam se candidatando a uma missão da mesma natureza que iam reencarnar na Terra, para não cometer os mesmos erros, né? Um certo alerta e tal. Mas, muito mais que isso, já que André Luiz, além de ser aluno do curso de Mensageiros, estava também tomando apontamentos para escrever essa magnânima obra que lograria à humanidade ensinamentos absolutamente extraordinários para todos nós que pudemos usufruir dessas lições sublimes trazidos a lume pela mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz. Então, esse cabedal de informações absolutamente importantes era muito interessante, e é, para todos nós, mas em especial para os que desempenham hoje na Terra as funções importantíssimas de mensageiros no campo da mediunidade. Então, os que trabalham no campo da mediunidade, na doutrinação, ao receber essas informações, é de uma validade extraordinária para não cometam os mesmos erros e possam voltar à pátria espiritual após essa missão, de cabeça erguida, por ter cumprido pelo menos parte daquilo que fora treinado com muito esmero, com muito amor nas colônias espirituais. Muito bem. Ao final da fala, absolutamente ilustrativa, mas muito bem postada e também interrogativa e educativa para todos, André Luiz e juntamente com Vicente notaram que boa parte daqueles que ali estavam, notadamente aqueles que vieram da Terra, que na última encarnação que trabalharam na mediunidade e faliram, choravam. E é absolutamente compreensível, porque tem a certeza, depois da fala de Telésforo, que perderam a oportunidade bendita de dar um passo à frente no processo evolutivo deles, né? E também um certo remorso pela perda do tempo e mais, de que muitas criaturas, muitos filhos de Deus que se matricularam na escola da vida aqui no planeta, aguardavam o concurso deles para o trilhar do seu processo evolutivo. Aguardava a ajuda deles, até porque boa parte deles, como expliquei nas vezes passadas, tinham mediunidade de prova. E a finalidade maior da mediunidade de prova é que o medianeiro, ou seja, o espírito que vem praticar a mediunidade, é dado por acréscimo de misericórdia de Deus a mediunidade a título de empréstimo, com a finalidade primacial de que eles possam socorrer aqueles que prejudicaram no passado. Primeiro ponto. E o segundo, ao assim fazer,
esse desate dos nós, ajudar quem prejudicou no passado, ao mesmo tempo, o médium também dá um salto no seu processo evolutivo, porque o bem que nós fazemos, o maior beneficiário somos nós próprios, não é? Muito bem, então, esse é um ponto muito interessante. E dentre os que estavam lá na plateia, André Luiz observou que duas senhoras, ao final da fala de Telésforo, buscaram Aniceto em pessoal, e André Luiz ouviu essa fala, elas duas pleiteando uma reencarnação para um daqueles médios que estavam lá na plateia, que tinha falido, de nome Otávio. Porque, segundo elas, uma pessoa da família, um amigo da família, tinha reencarnado e tinha se comprometido a receber como filho Otávio. E, de forma muito cavalheiristicamente e muito amorável, Aniceto afirma aquelas senhoras, uma mãe e uma tia de Otávio, que não seria adequado essa postulação, porque se fora Otávio trabalhado, preparado adredemente por 30 anos no nosso lar para desempenhar a função tão importante e faliu drasticamente, não seria de jeito nenhum adequado e absolutamente imprudente reencarná-lo imediatamente. Uma vez que cedo foi preparado e faliu, teria que ser submetido a todo um processo de reciclagem, retreinamento, porque o mundo espiritual não improvisa, só encaminha os trabalhadores para o trabalho quando estão absolutamente prontos, né? E não seria adequado de jeito nenhum assim proceder. E elas, de alguma forma, entenderam. Bom, concluída, então, a fala de Telésforo, os capítulos 8, 7 e 8, ouvimos, então, porque na fala de Telésforo, ele falou muito da parte teórica das dificuldades que teria o mensageiro, falou do porquê que, na verdade, os médios faliam. E, a partir de então, orientou Telésforo, no final da fala de Telésforo, melhor dizendo, orientou Aniceto, que eles aproveitassem, ele que eu estou falando, André Luiz e Vicente, o final da tarde, a palestra foi no turno da tarde, para que pudesse ouvir aqueles irmãos que desempenharam a mediunidade e faliram, ouvir por que eles faliram, porque as falas deles, as informações dadas por eles seriam profundamente educativas, não seria questão de mera curiosidade, não seria esse propósito. Mas lembremos que André Luiz e também Vicente estavam num curso de mensageiros. Eles iriam trabalhar na crosta em atendimento, então seria muito importante albergar aquelas informações, porque certamente eu iria encontrar pessoas na crosta da Terra em quadros parecidos de falência, enfim, seria profundamente ilustrativo para eles, não é? Seria muito ilustrativo para eles. E, ao mesmo tempo, lembremos que, volto a dizer, que André Luiz estava colhendo informações para mandar para nós, através dos livros, informações, seria fundamental ouvir essas informações. E então, André Luiz procurou, em primeira mão, ouvir aquele cujo pleito, através da mãe e tia, para a reencarnação, que era Otávio, ouvir as informações atendentes a Otávio. E foi muito interessante o capítulo 7, ouvir na experiência de Otávio, que passou 30 anos se preparando em nosso lar para vir desempenhar uma função importante no campo da mediunidade. E mais, não só teve ele a ajuda extraordinária dos instrutores do nosso lar, 6 entidades que ajudaram durante 30 anos seguidos a ele, para ficar bem preparado, porque ele ia encarnar juntos, de sorte que um ajudaria o outro nesse processo. E mesmo assim, com toda assistência, com várias possibilidades de mediunidade, conversando com seus instrutores, foram alertados e mesmo assim, Otávio faliu na sua missão, deixou de cumprir as suas missões. Visto isso, depois foram também ouvidos no capítulo 8, no capítulo 8 foram também ouvidos a Celino, salvo engano, a Celino, exatamente, a Celino, e que a Celino também fora médio, vindo de nosso lar, com uma possibilidade extraordinária. Tinha 3 ou 4 tipos de mediunidade distintas. Teve todas as possibilidades, toda assistência, foram treinados e acompanhado todo o treinamento dele por uma ministra do Ministério, com todo o cuidado, com todo esmero e zelo. Teve toda a participação, veio com uma companheira que encarnou junto com ele, uma esposa dedicada e amada e tal. Foi encaminhado a um centro com todas as possibilidades, tinha vários tipos de mediunidades, mas o nosso amigo Celino muito apressado com a questão dos ganhos materiais, se preocupado com isso, e fora dito que quando, na verdade, começasse o desempenho do trabalho, a espiritualidade amiga, os céus, mandaria as condições materiais para se pudesse
desempenhar a sua tarefa com toda tranquilidade, mas o nosso amigo Arcelino foi apressado e vendeu sua mediunidade, assumindo compromissos gravíssimos, né? Gravíssimos, em função desses compromissos gravíssimos, porque passou a vender a mediunidade, e aquilo que Jesus dizia que o que dá de graça tem que ser utilizado de graça, né? E ele vendeu, e fazendo todo tipo de consultas, se comprometendo gravemente com questões criminosas, etc. E, em função desse desequilíbrio dele, passou vários anos, inclusive, quando retornou ao mundo espiritual, no umbral, em função dos compromissos recebidos. Visto isso, esses dois exemplos importantes do campo da mediunidade, continua no capítulo 9, André Luiz e Vicente, a ouvir também esses relatos, o mesmo propósito, de auferir informações. Então, aqui nos diz André Luiz: deixando Arcelino, que era o último que ele ouviu, para um canto da sala, começou então a circular, eles começaram a circular para ouvir outras pessoas. Muitos grupos, diz ele, se mantinham em palestra interessante e educativa, porque aí é uma coisa é a percepção que eu tenho, porque não obstante o livro falar que Aniceto teria pedido para André Luiz e Vicente ouvir aquelas pessoas, me parece que fazia parte já da programação, é o que dá a entender, a programação de instrução deles ouvir as palestras, ouvir as falas, os relatos daqueles que faliram. Porque quando ele começa a dizer, muitos mantinham palestra interessante e educativa, porque essa troca de informações, acredito que é importante tanto para o André Luiz, que está começando, mas eu acho que os próprios também que faliram, no processo de reciclagem, ouvir porque que um ou outro faliram, essa troca de experiência, acredito que também faz parte desse processo, já de absorver informações, de se fortalecer no processo de reciclagem, acredito eu. Muito bem. Palestra interessante, educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. Ou seja, era a conversa da tarde. Por isso que eu acredito que fazia parte da programação, tanto de André Luiz e de Vicente, de ouvir já da programação estabelecida do curso, mas que eu acho que a própria troca de experiência de uns porque faliram também ajuda a fortalecer um ao outro, dar o apoio um ao outro, se solidarizar, talvez fosse a palavra certa, com a dor alheia, acho que fortalece. Muito bem. Então, diz uma dessas pessoas, fiz tudo que pude, diz uma senhora, exclamava uma velhinha simpática, para duas companheiras. Essa imagem que aqui está no pé do vídeo, é exatamente isso. São três senhorinhas, aí embaixo vão ver, uma senhora mais velha e duas outras, e André Luiz e Vicente ouvindo o depoimento delas. E esse senhor que está do lado direito conversando com outra pessoa é o próximo do capítulo 10. Uma reportagem vê que ele já está na proximidade para ouvir o relato dele. Fiz tudo que pude, exclamou a velhinha simpática, as duas companheiras, que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Ela está querendo dizer que os laços de família, quando são contrários ao trabalho que devemos empenhar, tem o condão de atrapalhar, tem um condão de impossibilitar as tarefas. É o que ela quer dizer. Os laços de família são muito fortes. Algo fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito, compelindo o desempenho da tarefa. Que voz seria essa, meus irmãos? Se não, já que ela era portadora de mediunidade, os instrutores do mundo espiritual que passaram tanto tempo treinando-as, informando, etc., chamando-as, ou seja, chamando a atenção para despertar para o começo da tarefa. Olha, minha irmã, está na hora de começar. Ou seja, a voz que ela fala, que ouvia na sua consciência, era dos instrutores, que vinham relembrar elas do compromisso que elas tinham para começar. É interessante a gente compreender isso. Então, fazia ouvir sempre um convoi muito alto em meu espírito, compelindo e convidando-nos ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Uma outra perguntou. Aí ela disse, Amâncio, que era o esposo dela, né? Nunca se conformou, ou seja, o marido era contrário ao trabalho, desenvolver o trabalho na mediunidade. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, por que receituário? Porque ela tem mediunidade, vinham lá buscar, talvez ajuda, orientação para algum problema de doença, né? Ou talvez alguma questão de ordem de uma carta consoladora, algo assim. Então, se enfermos me procuravam no receituário comum, que antigamente era muito comum no começo lá da mediunidade, lá no começo do século, as pessoas procurarem, por exemplo, Eurípides Massanufo, doutor Bezerra de Menezes, trabalhava muito com receitas homeopáticas para ajudar naquela época médica, era muito raro naquela época. Lembra que esse livro foi escrito no começo do século? Então, é muito comum que naquela época havia assistência, sim, de receituário médico, naquela época médica era muito difícil. Então,
Aí, se alguém procurava com receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia do marido. O marido ficava nervoso, perturbado, etc., e reclamava muito com ela. É isso que ela disse. Agravava a neurastenia, ou seja, começava a reclamar dela, etc., etc. Se os companheiros de doutrina, ou seja, da casa espírita, me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava ciumento. O marido procurava obstacular todo o trabalho dela. Se procurava as pessoas em busca de ajuda, os doentes, etc., ou os companheiros da casa espírita, com propósito de estudar, etc., etc., o marido reclamava. O que pensam vocês? Diz ela. Aí eu botei aqui essa observação, tudo está entre parênteses, é observação minha, eu lembrei o caso de doutora Messia Caminhas, todos lembram dela, doutora Messia muito querida, aqui da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, que ela nos dizia, conheço a doutora Messia há muito tempo, ela dizia que quando começou também a despertar a sua mediunidade, o esposo dela, que era médico militar, conhecia mais o doutor Caminhas, gente muito boa, também era contrário. No começo era contrário, botava dificuldade, mas no final o carinho dela e a persistência no bem, no trabalho amoroso, etc., tentou trazendo ele, inclusive, a participar. E daí, do meio para o fim, fundou a Casa de Caridade, ele estava sempre por lá, de todo o apoio, nos congressos que ela fazia, da Casa de Caridade, ele estava sempre dando apoio. Então, se, na verdade, as pessoas desistirem porque algum familiar não concorda, aí vai desistir mesmo. Mas se tiver persistência, amor, etc., etc., o trabalho vai fluir bem. Então, uma outra, assim, chegava, inclusive, a mobilizar minhas filhas contra mim. Isso é até mobilizar a família, mas sua mãe só quer pensar no negócio de espiritismo, etc. Até ela dizendo que o marido, o senhor Amâncio, colocava até as filhas contra ele. Como seria possível, diz ela, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas, ela diz. Aí, aqui, ó, essa observação é minha. Se ela tivesse efetivamente cumprido a missão, certamente não estaria ali ouvindo a fala de Telésforo como médium falido, certo? Certamente que ela estava lá porque faliu na sua missão, é óbvio, né? E a outra questão importante, se efetivamente ela tivesse agido com a prudência da doutora Messia, continuar trabalhando, com amor, com carinho, fazendo trabalho com carinho, o marido terminaria efetivamente ajudando, contribuindo para que ela... O amor tem esse condão, né? O amor, eu digo que o amor é tão contagioso que é como você jogar aquela pedrinha na água. Você bate a pedrinha na água e aquela onda vai se espraiando. O amor tem esse condão de a todos sensibilizar. E a prática do bem sempre termina sensibilizando e conquistando as pessoas, né? Então, era uma pessoa de fé vacilante, não tenho nem dúvida disso. E era uma desculpa que ela estava dando, porque não teve essa fé efetivamente vitoriosa e forte para justificar porque ela faliu. Uma outra senhora que estava das três conversando, né, a outra foi e disse: sempre temos recursos a pretexto de fugir das culpas. A outra foi bastante decisiva, dizendo isso: olha, você está tentando arranjar uma desculpa. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às desculpas. Menciona uma das companheiras: há de convir que sempre sobraria um tempo para fazer o bem. Se você tivesse persistido, feito bem, com carinho, sempre a gente poderia fazer algo. Também, talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, sem reclamar, fazendo e sensibilizando, diz ela, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Essa colega mais sensata dizendo isso. Nossos atos, disse ela, nossos atos, Mariana é a senhorinha que estava falando lá no começo, nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras, é fato. Muito mais importante do que falar é fazer, em outras palavras. Quando você vai e pratica o bem, aquele bem vai se disseminando e as pessoas que estão ao redor vão se sensibilizando. E a tendência é, daqui a pouco, como aconteceu com o doutor Caminho, querido, e ajudar a doutora Messia, se aconteceria ela trazer a mesma coisa. Ela, inclusive, concordou que realmente é verdade, respondeu ela. Ela admitiu que ela foi a culpada por não ter tido a persistência, o amor, etc, etc. E eu tenho aqui a observação de que, não obstante Telésforo falou lá no começo, que são raros os médios que desempenham a tarefa na Terra, nós sabemos que desempenham a tarefa no campo da autoiluminação, no planeta de expiações e provas. É uma missão muito difícil, em função de que aqui a grande esmagadora maioria das pessoas ainda são obstinadas no mal, por isso que é um planeta de expiações e de provas, isso é um fato, é real, né? Mas se houver persistência, se vence. Eu vou ter aqui os exemplos magníficos de Francisco de Assis, que todo mundo conhece o legado extraordinário de Francisco de Assis, que nós sabemos que é a reencarnação de João, o evangelista,
João Evangelista, que estava lá lá no Gólgota, onde Jesus fora crucificado, foi o único dos companheiros de Jesus, o único dos apóstolos que estava ali na presença de Jesus, todos os demais fugiram. Estava ele ao lado de Maria, Mãe Santíssima, ao lado de Joana de Cusa, de Maria Madalena, era o único que estava, e Jesus, na cruz, pede que ele adote Maria, Mãe Santíssima, como mãe, e que Maria adote como pai, como adote ela como mãe, e que ela adote ele como filho, na verdade. Esse espírito grandioso volta na Idade Média, com 200 espíritos altamente valorosos, para restaurar ou reconquistar os valores do Evangelho de Jesus que estavam deturpados nas idades das trevas, na Idade Média. Essa história é belíssima, magnânima, está no livro Francisco de Assis, psicografada por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que eu aconselho a leitura, é um livro extraordinário. Esse homem, esse jovem, esse espírito grandioso de Francisco de Assis, volta e encarna numa família, a família mais rica de toda aquela região. É um homem riquíssimo chamado Pedro Bernardone e Dona Maria Piccadilly, né? E ele era o único filho dessa família, Pedro Bernardone, um homem muito rico, muito preocupado com bens materiais, e faz tudo para que o filho assuma a direção dos negócios. E ele, na verdade, compreendendo a sua missão e o chamado à espiritualidade, ao contrário dessa senhora, assume a sua missão, deixa tudo de lado, abre mão de todo o patrimônio que o pai deixaria para ele, o único herdeiro, né? Inclusive o nome da família, até o nome da família ele abre mão, né? E cumpre a sua missão magnífica e deixou um rastilho de luz para a humanidade na sua missão extraordinária de unidade, amor, fraternidade, caridade. E o mundo afora conhece a obra extraordinária de Francisco de Assis, decantada como uma das criaturas mais iluminadas que passaram por aqui. Eurípides Barçanufo, eu sempre estou falando essas criaturas, claro que não estou comparando ninguém com ninguém. Cada um sabe das suas dificuldades. Estou mostrando essas grandes figuras, esses grandes mensageiros de Deus, que, não obstante todas as dificuldades, a existência da família, a questão do dinheiro, abriu mão de tudo e atenderam o chamado da espiritualidade. É isso que a gente quer compreender. Eurípides Barçanufo, outra figura absolutamente extraordinária. Quem não conhece Eurípides Barçanufo, leia essa magistral obra chamada Eurípides, O Homem e a Missão. É um livro maravilhoso. Quem não conhece a história dessa criatura maravilhosa, eu aconselho que faça. Ele nasceu em Sacramento, Minas Gerais, no final do século passado. E foi um dos mais extraordinários médiuns que o mundo conheceu. Basta olhar a história de Barçanufo. Era um homem que era filho de uma família católica, família bastante católica, um homem inteligentíssimo, extraordinário. Ele começa o trabalho junto à Igreja Católica, tinha missões importantes, fundou instituições na Igreja Católica, mas recebeu o chamado da espiritualidade e abriu mão de absolutamente tudo, recebendo o chamado de Dr. Bezerra de Menezes, de São Francisco de Paula, abriu mão de tudo e abraçou a doutrina espírita contrária à família, à igreja, recriminando, batendo em cima. E esse homem extraordinário despertou todas as suas mediunidades, aflorou de uma hora para outra, e ele tinha todas as mediunidades, inclusive a raríssima mediunidade de bilocação, de se estar em 2 locais ao mesmo tempo. E é uma história belíssima, um homem que morreu muito jovem, 30 e poucos, 36 anos, vítima da febre espanhola, né? Mas morreu trabalhando, uma obra gigantíssima, gigante, e foi o precursor de todo o trabalho de Franciscano Xavier. Ele deixou todo um trabalho feito lá em Sacramento, com toda a repressão da igreja tradicional, e deixou um rastilho de luz. Leiam a história desse homem, que pronto, são exemplos que a gente tem que colocar. A de Chico todos nós reconhecemos, né? Essa figura mais conhecida. Mas quem não conhece ainda, leia essa obra maravilhosa, As Vidas de Chico Xavier, que é uma obra maravilhosa de Marcel Sotomayor, é a biografia dele, que conta essa história desse garoto magnífico que nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e desde criança despertou a sua mediunidade. Filho de uma família numerosa, sua mãezinha desencarna com 5 anos, o pai dele, vendedor de bilhete, e ele, para sobreviver, o pai distribuiu os filhos entre as famílias, e ele foi morar com a sua madrinha, que o maltratava profundamente. E esse menino, com uma humildade maravilhosa, cumpriu toda a sua missão, também com repressão difícil da Igreja Católica, dos amigos, de todos, e deixou um legado magistral de mais de 400 obras, psicografadas, e um rastilho de luz para a humanidade. Estamos aqui bebendo nessa fonte. Oh, meu Deus.
Ai, meu filho. O celular ligou, perdoa, está aqui de lado, terminou tocando. E Chico deixa esse rastilho de luz para a humanidade, uma obra extraordinária, não só no campo da mediunidade e da psicografia, com mais de 400 obras, uma obra social grandiosa, né? E a sua luz continua pelo mundo afora, mostrando a beleza do mundo espiritual, deixou uma obra grandiosíssima, né? Então, são exemplos que a gente tenta compreender. Claro que todos nós somos pessoas diferentes, mas só mostrando essas criaturas que tiveram todas as dificuldades, mas que passaram por cima delas e deixaram toda uma obra magnífica para a humanidade, que é importante a gente compreender. Muito bem. Continua, então, a narrativa de André Luiz, da senhorinha que fala lá, da senhorinha que vinha falando, né? Deixa eu ver aqui, eu me perdi um pouquinho. Bom, da senhorinha que vinha falando da dificuldade que tinha, né? E tinha de cumprir a missão, e a primeira que falou que o marido era contra e tal, e a outra dizendo que se ela tivesse persistência, teria cumprido. Aí essa senhora, a segunda, continua dizendo: nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. A segunda também teve todas as possibilidades no campo da mediunidade, excedeu o treinamento, etc, etc. Mas ela, toda a vida que o marido ou alguém da família reclamava, porque ela estava desempenhando as tarefas no campo da mediunidade, ela reclamava. Ela ouvia as críticas e reagia. Você criava um ambiente de animosidade, de crise dentro de casa em função dessa questão, que não ajudava em absolutamente nada. Que pressupõe o trabalho da mediunidade, renúncia, amor, dedicação, etc. E quando o marido reclamava, ou uma família reclamava, ela ia para cima da reclamação. Segundo ela, para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, porque ela inclusive, disse para a outra primeira, que se eu tivesse tido persistência, teria feito alguma coisa. Ela faz uma autocrítica importante. É preciso, ela diz, para trabalhar com eficiência, é preciso saber calar, antes de tudo. Não foi o caso dela, né? Se ela tivesse recebido as reclamações da família, mas continuasse sensata e trabalhando, ela mesma reconhece isso, teria feito alguma coisa. Segundo ela, teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. A gente aconselha os outros, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Se tivéssemos atendido os conselhos que a gente dá para os outros, ela tem essa autocrítica, a gente desempenha bem a nossa função. Entretanto, todas as críticas que recebia tinham resposta na ponta da língua. Ela retrucava, mostrava, na verdade, um certo despreparo, digamos assim, psicológico para enfrentar um trabalho dessa magnitude. Assim diz ela. Assim digo porque, diz ela, meu caso, é uma autocrítica que ela faz, a bem de dizer, é muito semelhante ao seu, dizendo primeiro a senhora, Mariana, na primeira. Fomos o circo carnal, ela dizendo, para construir com Jesus, ou seja, fomos preparados adredemente no plano espiritual, com tanto amor, com tanto carinho, com todo zelo. Viemos, encarnamos, tivemos toda a assistência dos instrutores, dos familiares amigos que foram preparados para bem desempenhar. Fomos, encaminhamos a casa espírita com todo carinho, mas falimos, ela diz. Fomos ao circo carnal para construir com Jesus. Mas caímos na tolice, diz ela, de acreditar que andavam na Terra para discutir nossos caprichos. Ela dizendo, nosso capricho, de alguém criticar porque eu sou de religião A ou de religião B, eu me achar mais importante, minha opinião tem que prevalecer. Ou seja, essa visão das pessoas que não aceitam a opinião dos outros e crítica dos outros, não é uma coisa que constrói, porque a gente sabe que o diálogo é uma coisa, ouvir e você compartilhar uma opinião é uma coisa. Outra coisa é a discussão, porque na hora que você discute, você baixa a nossa faixa vibratória, e as energias negativas geradas pela discussão atraem entidades infelizes. E quem vai trabalhar com mediunidade sabe que você está com equilíbrio. É o que Emmanuel tanto falava, Chico, a disciplina, disciplina e disciplina. Quem trabalha com mediunidade tem que ter muito equilíbrio. E aí André Luiz coloca mais na frente, na alimentação, no dia, estar em paz, em oração, para que, na verdade, seu espírito esteja em condições de servir. As boas entidades venerandas só se aproximam da que está equilibrado. Eles não se preocupam quando estiver desequilibrado. É isso que ele quer dizer. Muito bem. Diz ela, nossos instrutores, lá do nosso lar, aqui muito me recomendaram, ela diz, aqui que ela está falando do mundo espiritual, nossos instrutores, lá no mundo espiritual, aqui muito me recomendaram, antes que para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. Ou seja, se eu vou para lá exercitar, ensinar algo a alguém, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não dá para dizer às pessoas que façam de determinada forma, eu faço o contrário.
vou pedir equilíbrio, moderação, fraternidade dos outros, e eu não pratico. É isso que ela quer dizer. Entretanto, por minha desventura, diz ela, tudo esqueci no trabalho temporário da Terra, ou seja, tudo que fora aconselhado, orientado, exaustivamente no mundo espiritual, e depois encarnada, os instrutores que apareciam, que mandavam mensagens, certamente, na hora do sono, na hora da emancipação da alma, que nós temos contato com as que nos amamos, certamente os instrutores aproveitavam esse momento, minha amiga, relembrando, etc., afora aquelas que têm mediunidade de visão, viram todos, e mesmo assim, com todas as atenções, com todos os chamados, muitos faliram. Continuo dizendo, se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações, não ficava nenhuma reclamação dele sem resposta, ela dizia. Na hora refutava. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Quer dizer, tinha que ser prevalente o ponto de vista. Mostrava um desequilíbrio da parte dela, né? Todos nós sabemos, não somos donos da verdade. Ouvimos, e aquilo, porque a gente tem na vida, não dá importância o que não tem. Aquilo que não tem importância, só adianta alimentar discussões de querela, não vai a lugar nenhum. Só vai, na verdade, criar os atritos, condições para baixar a faixa vibracional dos que discutem e dar, na verdade, aso para que as entidades que não nos amam aproveitar esse momento de desequilíbrio para chegar. Que são os problemas obsessivos, se não isso? Na hora que você baixa a sua faixa vibratória, chega a entidade que não lhe ama e põe a tomada. Cria as condições para você colocar a tomada. E aquela tomada começar a incutir na sua mente as ideias que, se você não se livrar delas com a oração, como diz Jesus, vigiar e orai, para elevar a sua faixa vibracional, tirar a tomada, você começa a ouvir aquelas informações e começa o processo, que vai se dando no decurso do tempo, e as obsessões acontecem aí. Então, é muito importante compreender isso. Todos nós, e os médios mais ainda, porque lidam o tempo todo. Ele é o medianeiro entre os planos. Se não estiver equilibrado, vão terminar atraindo entidades infelizes que podem utilizar o médio obsidiário, é uma coisa terrível, faz um mal imenso. Então, como eu dizendo, não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista, em matéria de crença. Incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus atos. Essa tem muita autocrítica. Ela está dizendo, eu errei, porque fiz isso, isso e aquilo. Por que é importante ela estar dizendo isso, gente? Por que é importante? É muito importante ela dizer isso, é muito importante André Luiz trazer para cá. Lembra que nós falamos que André Luiz, Chico, antes de receber as mensagens, está colocando as mensagens que recebia lá nos bastidores, antes de escrever o livro, dizendo que, na verdade, todo esse material, que é a obra de André Luiz, fora trabalhado e visto e revisto no mundo espiritual, para que todo esse cabedal de informações trouxesse a nós muitas reflexões e aprendizados. Esse é o importante. Dizendo o quê? O que ele está dizendo para a gente? Se nós dermos nós que vamos para a casa espírita, desenvolver um trabalho de assistência aos outros, e sendo de casa desequilibrado, brigando uns com os outros, nós vamos estar impregnados com energia negativa, não poder ajudar nem a eles nem a nós próprios. Estamos colocando as nossas oportunidades. Lembre-se, André Luiz está dizendo que tem mensageiros em funções importantes lá da mediunidade, mas todos nós somos mensageiros de alguma forma. Nós somos mensageiros, nós viemos imbuídos de informações, nós somos preparados adredemente no mundo espiritual, mas informações de mensageiros aos nossos filhos, nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho. Todos nós somos plantadores da semente da boa nova de Jesus. Num grau maior ou num grau menor. Imagina o colega que trabalha, por exemplo, na casa espírita, no trabalho do atendimento fraterno, que ouve as pessoas que vão lá, que é uma espécie de psicólogo, que ouve as pessoas. Chega uma criatura dessa desequilibrada. Ele, que vai ao trabalho diário fraterno na casa espírita, desequilibrado, porque brigou em casa. Vai ajudar quem? Que for procurar ele lá. Então, essas informações que a André Luiz está trazendo é importante para todos nós, que só podemos ser úteis àqueles que nos procuram se estivermos equilibrados. Por uma questão muito singela, porque ninguém pode dar o que não tem. Como é que eu posso ser aquele que estou me dispondo a ajudar os outros se eu, com o coração cheio de energia negativa, de ódio e ressentimento, não tenho o que dar? Eu não posso dar tranquilidade aos outros se eu não tenho essa paz, essa tranquilidade. Ninguém pode dar o que não tem. Essa é a grande questão. Muito bem, quando ela dizendo, Joaquim, que era o marido dessa segunda, e eu discutíamos e trocávamos fluidos venenosos, olha aí, as energias negativas, né, venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Esses fluidos venenosos, primeiro, vai fragilizar o nosso espírito, vai trazer, inclusive, doenças, nós sabemos disso. Mas mais que isso, vai atrair entidades infelizes. Nós sabemos que todos esses médicos que estão aí, a sua esmagadora maioria, são médios de prova. Se são médios de prova, o que quer dizer com isso?
são médios que faliram em encarnações passadas. E as entidades infelizes que não amam, sabem o ponto fraco do calcanhar de Aquiles. E vai exatamente bater no calcanhar de Aquiles na hora da fragilidade dessa, para evitar, para fazer tudo o que eles falam e não cumprem a missão deles. São adversários da luz, as entidades das sombras não desejam que a luz prevaleça. Essa que é importante. Continua. Entre os conflitos e suas consequências, diz ela, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Por quê? Eu tenho que ter observação embaixo. Pelo desequilíbrio dela. Pelo desequilíbrio dela, as entidades benfazejas, que desempenham, que intuem, que trabalham com os médios, se afastam. As pessoas desequilibradas não conseguem até as entidades venerantes, isso é a grande verdade, né? E que o sintonia com as entidades infelizes, que pode comprometer todo o trabalho dele. Essa é que é a verdade. Continuando. Muito bem. Ao nosso lado, sim, ela ouviu esse depoimento de duas senhoras, que estavam explicando as razões por que faliram, né? Concluído o trabalho das duas senhoras, deram mais uma caminhada e ouviram outro grupo que estava comentando também algo semelhante, né? Ao nosso lado, outro grupo, aí da imagem de baixo, está bem ilustrativa, ela mostra que tem os outros grupos lá, que ela se aproximando de outro grupo aqui já, com as senhorinhas e outros senhores aqui. Ao meu lado, outro grupo de senhoras, conversavam animadamente. Afinal, Ernestina, dizia uma delas, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa de seu desastre? Pergunta ela. Ela disse, apenas o medo, minha amiga, explicou minha interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Ou seja, é aquela pessoa que foi preparada no mundo espiritual, teve toda a assistência, mais ou menos parecido com as questões, recebeu todas as informações, mas na hora de desempenhar a tarefa, se encolheu, ou por uma crítica de alguém, ou teve medo da tarefa, enfim, que foram preparados com tanto tempo no mundo espiritual. Ela disse, foi o medo, foi o meu grande mal. Você esqueceu, botei aqui eu, os compromissos e desconfiou dos instrutores. Porque a criatura que foi preparada por tanto tempo no mundo espiritual recebe a orientação dos instrutores, a cobrança, para despertar para o trabalho, informando essa questão toda, e de repente não vai no trabalho, né? Ou só está desconfiando dos instrutores que tanto ela ouviu no mundo espiritual, tantos anos trabalhando junto ao lado, vendo as exemplificações dos instrutores, que estava ali trabalhando, que conhece e tal, tanto tempo de convivência, né? E na hora que chega a cobrar o trabalho, esquece todo esse trabalho que foi feito na época, né? E os compromissos assumidos com as pessoas, e não só com os instrutores, mas com outros que vieram, como falei, os médios de prova sempre, normalmente têm responsabilidade com o que se prejudicou no passado. Quando ela dizendo, a outra dizendo, minha filha, você foi muitíssimo preparada. A outra cobrando, mas escuta, eu vi a sua preparação, você foi trabalhada, foi apostado muito em você, exaustivamente. Segundo ela dizendo, recordo-me ainda, Ernestina, das nossas lições em conjunto. Ou seja, elas participaram do mesmo curso de formação. E essa, Ernestina, era destaque. No curso de formação está tudo junto, trabalhando para desempenhar a função. E ela era destaque. Você foi muito despreparada. As instrutores do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. O desempenho dela no treinamento era maravilhoso. Mostrava preparo, conhecimento e tal, né? Seu aproveitamento era padrão para nós outros. Imagina a responsabilidade. Ela era, digamos assim, aquela criatura que mais se dedicava, estudava, e todo mundo tinha nela como referência. Essa criatura que ela, achamos que ela é a pessoa que pode dar, vai ser a nossa referência, né? Essa que a outra está falando. Muito bem. Sim, minha querida Benita. A Benita dizendo para a Ernestina, suas reminiscências, suas lembranças fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Ela também admite, agora tem essa autocrítica, que efetivamente recebeu todo o treinamento, mas efetivamente faliu, né? Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Essa realmente tem compreensão de que ela foi a culpada de não ter desempenhado. Não pode nem culpar a família essa, nem culpar os outros, está se culpando ela própria mesmo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Se é resgatar antigo débito, mediunidade prova, como nós falamos muito bem. Ela foi preparada para vir resgatar aquilo que tinha feito no passado, e ao resgatar e fazer o bem àqueles que ela prejudicou no passado, ela é vacia naturalmente, né? Contudo, não vigiei como se supunha. Aquela velho ditado que tem que ser para nós uma espécie de um mantra, o conselho de Jesus. Vigiai e orai. Porque na hora que a gente vigia, o que é na verdade a vigiai e orai? A oração é um colóquio, é um momento de intimidade da criatura para com o Criador.
no momento que nós abrimos o coração para Deus, criamos essa ligação com o Criador, pedimos a iluminação dele, na hora que a gente faz a prece, a gente eleva a nossa faixa vibracional, passamos a sintonizar com as entidades mais elevadas. Nós está sintonizando com as entidades mais elevadas, a possibilidade de entrar alguma influência infeliz é zero. A possibilidade daquela tomada que me reportei há pouco tempo é zero, se você sintoniza com o alto. Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiai dos maus pensamentos. E a oração que faz a ligação com Deus. É isso que faltou a ela. O chamamento, diz ela, ao serviço, ressoou no tempo próprio. Lembra que eles reencarnam, quando está próximo de começar, chega, os instrutores começam a chegar a mensagem. Amiga, a lembrança, aqueles que têm a mediunidade, parece a mensagem. Um, inclusive, vê o espírito na frente dele. Enfim, e mesmo assim, chegou a cobrança, o chamado, ressoou no tempo próprio, orientando meu raciocínio a melhores esclarecimentos. Diz ela, nossos instrutores me proporcionaram os mais santos incentivos. Não faltou incentivo, não faltou aviso, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesmo. Aí, difícil, né? Se os instrutores que tanto trabalhou ao lado, tanto recebeu instrução, vê e faz o vídeo mercador, desconfiou dos homens. Quem está falando também de desconfiou dos homens, imagino eu que é dos instrutores da própria casa espírita. A mediunidade é desempenhada na casa espírita. Você está participando lá do trabalho, e vem a orientação evangélica da casa espírita, vem as informações dos mensageiros encarnados, dos homens, e até dela desconfiar da possibilidade, mesmo tendo a mediunidade, é aquela história. Você tem as pessoas que veem e não crê. Eu conheço as pessoas que veem espírito e não acreditam. Fazer o quê? Paciência. É o caso, talvez, dessa senhora. Muitos amigos, ela dizendo, tinham-me em conta de virtuosa, ou seja, era o destaque. Muitos achavam que eu tinha conhecimento evangélico, etc. Que ela dizendo, pelo rigorosismo das minhas exigências. Normalmente as pessoas rigorosas demais é insegura. Pode prestar atenção que isso é um fato. As pessoas normalmente é rigorosa demais, etc. É para disfarçar a insegurança. Normalmente acontece isso. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária. Está dizendo que a enfermidade dela não é decorrência dos outros. Ela mesma esmoreceu diante do trabalho. Ela mesmo não teve coragem para iniciar. A gente sabe que a tarefa na mediunidade não é uma tarefa fácil, mas ela se comprometeu, foi treinada para, né? Carregada de aflições inúteis, ela dizendo. André observa, pode prestar atenção que o André Luiz fazendo muito bem a missão dele. Ele está aqui, a ilustração fotográfica embaixo está colocando isso. O grupo falando, ele só ouvindo e só anotando, né? Anotando, porque isso era importante, nos lograr essas informações, né? Continua. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou outra, falando dessa senhora que faliu. Você olvidou, esqueceu, que na esfera carnal, aonde estamos, né? O maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos. Claro, qual é o propósito da reencarnação, senão o burilamento do espírito? Nós nos matriculamos na escola da vida e aqui é uma delas, segundo Jesus, é uma das moradas na casa do Pai, com um propósito de largarmos nossos conhecimentos e buscar o processo da felicidade. Todos que aqui vêm, se não buscar desempenhar um trabalho no campo do bem, qual será a colheita depois? Não dá para colher sem plantar, não tem como. Todos nós que aqui viemos para dar um passo adiante. Se ficarmos estacionários, não conseguimos avançar. E não tem como a gente imaginar que vai lá na frente colher algo se você não plantou. Né? Diz Jesus que conheceu pelo fruto e o homem pela sua obra. Se a gente não buscar o trabalho do bem, não tem como colher o bem. Então, está dizendo aqui, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vista ao infinito e à eternidade. Nós sabemos que o espírito é um viajor da eternidade, né? E ele precisa continuar se renovando, se transformando, porque Deus, que é Pai misericordioso e bom, deseja nossa felicidade, a nossa felicidade precisa ser conquistada, nos dá todas as possibilidades. Todos nós temos nossos amigos espirituais, o anjo da guarda, como diz a doutrina católica, que são nossos conselheiros, nossos tutores. E todas as possibilidades de progresso existem. Agora, Deus não nos obriga. Nós temos um livre-arbítrio para tomar nossas posições. E essa senhora teve todas as possibilidades, mas fez um vídeo mercador a essa proposta. Minha amiga, ela te admite, minha amiga, tornou interlocutora. É tarde para lamentar, diz ela. Tanto tememos as mistificações, as enganações, que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Ela mesmo se enganou na tarefa que existia à frente dela
e fez e ela mesmo se enganou a si própria, quer dizer, ela enganou a si própria, porque tinha toda a tarefa e fez o vídeo mercador, fez de conta que o trabalho não estava ali para fazer. Bom, André Luiz continuou na peregrinação para ouvir outros relatos. Caminhamos um pouco mais, ouvi outro diálogo. Aí começa a mesma informação. Reconheço que falei, diz uma delas, em tom grave. Esse grupinho está aqui do lado. E muito já espiei nas regiões inferiores. E aí uma coisa interessante para a gente observar. Os médios, volto a dizer, médium de prova, a mediunidade deles não está conquistada. É uma mediunidade precária. Se é precária, ela é dada, mas pode ser retirada. Né? Quem sabe disso. Né? Muito bem. Então, olha só. E quando, na verdade, vem alguém cumprir uma missão dessa magnitude, de ajudar tantos, e se passa a ser instrumento das entidades infelizes, no campo da mediunidade, isso há compromissos graves. E se há compromissos graves, normalmente, quando retorna no mundo espiritual, fica no umbral ou em outras regiões. Então, aí o relato de muitos que disseram que eu passei tanto tempo nas regiões inferiores, é exatamente purgando as energias deletérias desse processo obsessivo que passou por lá. Né? Diz aqui, ó. E muitos já espiei na região inferior, diz ela. Mas aguardo nos recursos da providência divina, que sempre virá. Né? Faltou-me o amparo da esposa, esse senhor aqui dizendo, que faliu, mas que na cabeça dele faltou o amparo da esposa para que o trabalho continuasse. Ele vai explicar aqui a situação dele. Muito bem. Enquanto a tive ao meu lado, quanto a esposa que ele encarnou com a função de ela ajudá-lo no trabalho da mediunidade, quer dizer isso, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. Está dizendo que o equilíbrio, boa parte do trabalho que desenvolvia na área da mediunidade, provinha da energia e do apoio da esposa, segundo ele. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Aí também a gente precisa compreender. É claro que a esposa dele passou o tempo que era necessário para ajudar ele. Mas que ele, com a maturidade, porque ele foi preparado para tal, com o desaparecimento dela, com todo o apoio, e a esposa dele falece, mas continua a ajudar ele na espiritualidade. Ele deveria certamente ter se preparado e continuar o trabalho sozinho. Entretanto, ele não teve a persistência, não teve a vigilância, o vigiar e orar que a gente falava tanto. Como eu dizendo, minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia, quando a Adélia desencarnou. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Ele esqueceu dessa história, porque certamente ele foi preparado para tal. Quer dizer, ele mesmo agora admite, né, que devia estar preparado para qualquer circunstância. Não é o fato da esposa desencarnar que ela desistiu do trabalho, né? Ele está dizendo isso. A desencarnação da esposa já estava programada. Eu coloco aqui, mas é natural, é óbvio, né? Está na programação, né? Quando me senti sem a dedicada companheira, diz ele, arrebatada pela morte, amedrontei-me. Ou seja, ele está dizendo que o esteio para o trabalho dele era a esposa. Ele está dizendo. Mas nem fala aqui no livro que ela fazia parte ao lado dele do trabalho de mediúnico, que ela era só o apoio. Então, tudo bem. Por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la. Ele está dizendo, perdeu a esposa, ficou viúvo e procurou uma outra para substituí-la e não teve, digamos assim, não teve o cuidado de procurar alguém, talvez, à altura da companheira, diz ele aqui. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Ou seja, ele procurou uma criatura que espiritualmente não vigiava, e ele, ao invés de aconselhá-la a seguir o padrão que era o que ele vinha seguindo, não, ele seguiu o desvario dela. Essa é a história. Ele não só não continua a persistência, encontrou uma que poderia ajudá-la para seguir, não, preferiu seguir a corrente do desequilíbrio. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e tendo começado bem, acabei mal. Ou seja, é aquela história do vigiar e orar que Jesus tanto falava. E nós sabemos disso, é muito importante. Se a gente baixa a nossa faixa vibratória, e se eles que têm as perversões sexuais, é possível que eles compareciam a lugares de baixa de harmonia, e certas entidades aproveitaram o calcanhar de Aquiles, que eu vou dizer que é importante, a medalha de prova, é muito importante de todo o médium, e aí caiu. Essa é a história. Quando ele dizendo,
Bom, aí termina o capítulo 9. O celular está aqui, não sei como é que está a hora, mas vamos lá. Capítulo 10. O caso Joel, ela é muito interessante. Muito interessante é o capítulo 10. Observamos, lembra daquele senhor que estava lá, daquela primeira fotografia que foi citada do lado? Era exatamente Joel. Observamos um velho simpático. Então, meu caro Joel, como vai? Disse Vicente. Tudo indo, tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte, respondeu ele. Ou seja, Vicente, companheiro de André Luiz, perguntou a Joel como é que ele estava. Ele disse que está bem, porque tem comparecido o gabinete e recebido aplicações magnéticas. No Ministério do Auxílio está mais forte. Muito bem. Cederam as vertigens? Perguntou Vicente. Agora são mais espaçadas. Lembra que ele tem vertigem, em consequência do trabalho, ou do trabalho que ele deveria ter feito e não fez, ou do desvio da mediunidade que vai explicar. Agora são mais espaçadas, porque já melhorou mais pelas aplicações magnéticas que está no Ministério do Auxílio, segundo ele. Agora é passada. Joel, diz Vicente André Luiz, também andou nos ciclos carnais em tarefa mediúnica, todos eles que não utilizaram bem a sua faculdade. E pode contar a experiência muito interessante, disse Vicente. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei, disse Joel, né? A luta não era pequena e fui fraco demais, diz ele. Me impressiona a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Ou seja, Vicente, que conhece o problema dele, das vertigens, etc., comentou, escuta, me impressiona muito as moléstias que o acompanhou desde a época, e até hoje ainda persiste até hoje. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, ou seja, o compromisso foi grave, assumiu gravíssimas consequências, porque ele fala aqui que passou nas regiões inferiores, nem diz qual foi, nem diz o tempo, que passou bastante tempo lá, e mesmo assim resgatado para o nosso lar, continua desequilibrado ainda. Olha que coisa impressionante. Certamente a coisa foi feia, o desequilíbrio foi grande. Após demorar-se por lá muito tempo, ele não diz quanto tempo foi, o negócio foi feio, lá na região infeliz, voltando ao Ministério do Auxílio, como André Luiz também foi socorrido do Ministério do Auxílio, quando foi resgatado, perseguido de alucinações estranhas, de Vicente, relativamente ao pretérito. E aí, essa é uma observação minha, normalmente aqueles que abusam do mandato mediúnico, né, passam pelo umbral um bom tempo para queimar essas energias desarmoniosas, e só quando se livram das energias deletérias é só resgatado para retomar o trabalho no nosso lado. Minha tarefa mediúnica, diz ele, olha que coisa interessante, preste atenção a essa informação, porque lá na frente, André Luiz e Vicente, nesse livro, vão ser também beneficiados por essa sensibilidade mais apurada para o trabalho que vão fazer como mensageiro. Interessante essa informação. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, quando foi preparado no mundo do nosso lar, né, quando se comprometeu, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. É a capacidade de ver o passado e o futuro. Uma coisa interessante. Por que isso é importante para o mensageiro? Imagine alguém que chega obsidiado, etc., etc., e você, como médium, vai receber aquela criatura e vai entender por que aquele camarada está com o espírito perturbando e vai olhar, ele tem a capacidade de ver o passado dele, onde ele contraiu a dívida e porque aquele cara está perturbando ele. Imagina a possibilidade de você, como médium, de ajudar num processo obsessivo com essa capacidade. Ou então a possibilidade de ver também o futuro dele, se ele, como será o futuro dele. É uma capacidade preciosa, que, se bem utilizada, pode fazer um trabalho gigante de ajuda aos necessitados, tanto encarnados como obsessor também, não é? Você vai doutrinar aquele que reclama do obsidiado sabendo do problema e pode aconselhá-lo e encaminhá-lo. Muito bem, o obsidiado, o obsessor, melhor dizendo. E o obsidiado também. Você pode ajudar com muito mais eficácia tanto o obsessor quanto o obsidiado, sabendo toda a história, vendo o passado deles. Muito bem. A importância dessas informações para a tarefa futura, sim, eu já falei que lá na frente ele vai ver isso como é importante. Por isso, a ouvida de Joel para André Luiz e Vicente será de muita utilidade, porque eles vão lá na frente encontrar algo assemelhado, vamos usar também dessa mesma possibilidade. Continua ele. Diz ele, necessitava condições sutis
para o desempenho dos futuros deveres. Ou seja, a missão dele era muito importante no campo da mediunidade, iria encontrar casos complexos que haveria necessidade para ser bem, para o trabalho ser bem feito, ter essa faculdade. E foram dadas as possibilidades, que não soube aproveitar bem. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquio, para me favorecer. E tudo fora feito para que essas capacidades, esse dilargamento das visões, fosse feita pelo bem ao trabalho. Não perdi, diz ele, aí ele começa a fazer sua autoculpa. Não perdi pela sensibilidade, não foi o problema da sensibilidade que ele se perdeu, mas pelo mau uso dessa sensibilidade. Ele não utilizou a faculdade sublime e divina que Deus confiou nele para essa tarefa. Que diz, tornei admirado, André Luiz questionando. Ao invés de auxiliar os outros, ele vai explicar. Me fora dada essa capacidade para ajudar os outros, perdi-me a mim mesmo. Ou seja, ele começou a utilizar inadequadamente essa faculdade sublime que fora dada. Por isso se perdeu. Por isso assumiu graves consequências. Ele passou um tempo grande no umbral, que ele não disse quanto foi o tempo, né? E ainda voltou com um problema. Deus concede, diz ele, a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa. Que lente é essa? Você vê na frente e atrás. Você tem a possibilidade de ajudar tanto os obsidiados como obsessores. Que o proprietário desta possibilidade, né, deve usar para definir roteiros. Que roteiro? Do obsessor, do obsidiado. Né? Se você tem essa capacidade, você pode muito bem estabelecer todo um aconselhamento, todo um trabalho da espiritualidade para direcionar essas criaturas. Então, usar para definir roteiros, fixar perigos, ou seja, se você, amigo, já faliu nessa área, se você não tiver cuidado, etc., vai cair na mesma esparrela de orientar, de orientar essa criatura. Fixar perigos e vantagem no caminho. Se você proceder dessa forma, você vai se organizar, etc. Ou seja, tem uma possibilidade muito mais aberta, muito mais plural de ajudar os irmãos que acorriam a ele na casa espírita, necessitado de ajuda e de consolo, né? Que está dizendo isso. Ajudando ao próximo e a si mesmo. Por que ajuda a si mesmo? Porque certamente, quando você ajuda os outros, o maior beneficiário é você mesmo, como eu já disse muito bem antes. Deixando-me empolgar, agora começou o problema dele, o diagnóstico que ele faz de si próprio. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, e a curiosidade é sempre ruim, eu já disse lá atrás, que ele mesmo, utilizando a curiosidade lá no nosso lar, criou algumas dificuldades, não é coisa boa. Nós devemos buscar aqueles que chegam à casa espírita com um problema, com o propósito de entender o problema para ajudar, e não por mera curiosidade. Isso não ajuda em absolutamente nada, né? Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, aplicou o quê? A sensibilidade dilargada que ele recebeu, tão somente para dilatar minhas sensações. Ele recebeu uma capacidade, ele recebeu uma sensibilidade, ele recebeu um predicado, ele recebeu algo tão importante para ajudar os outros e ele se preocupou com si próprio. Em vez de ele ajudar os outros, se preocupou só com ele, egoisticamente, as suas curiosidades. Né? Diz ele, no quadro de meus trabalhos mediúnicos, estava a recordação de existências pregressas, passadas, portanto, como expressões indispensáveis ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes. Ele está dizendo aqui que essa possibilidade que foi aberta, que foi dada para ele, teria um espectro muito grandioso de assistência, de acolhimento, de assistência a muitas pessoas, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar, ou seja, existe todo um processo do recordar combinado com os ensinamentos da Boa Nova de Jesus, utilizar-se da mediunidade com Jesus, essa é a importância de compreender, essa existência, a ciência de recordar é essa. É a ciência de recordar essa capacidade, essa sensibilidade, se utilizada para o bem, que não respeitei como deveria. Desviou-se. Ou seja, ele veio utilizar com essa finalidade, não, utilizou de forma adequada. Extrair muitas observações, extrair as lições com os erros do passado. O que é que explica essa situação? Claro que ele próprio, Joel, vendo os erros das criaturas que cometeram e as consequências, a lei de causa e efeito, ele também teria proveito para ele. Ele também extrairia lições importantes, claro, né? Ajudava os outros, mas se ajudaria também. A gente aprende muito com os erros dos outros e nossos também. Essa é a questão. Muito bem. Ao primeiro chamado da esfera superior, ou seja, a espiritualidade que chamou, os instrutores foram, amigo, está na hora. Aos primeiros chamados da esfera superior,
corria apressado. Ele recebeu. E a absoluta consciência do chamado. Lembra de tudo. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas no celular. Ele lembrava, inclusive, dos treinamentos no celular, tudo. Além de receber o chamado dos instrutores, ele recordava perfeitamente de todo o treinamento feito. Tinha o coração repleto de propósito sagrado. Ele veio com propósito sagrado, consciente da responsabilidade, e mesmo assim falhou. Isso é que é impressionante, né? Continuo dizendo. Muito bem. Diz ele, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Significa isso, gente. Espalharia muito longe as vibrações das verdades eternas. Significa o seguinte, que todas as criaturas que buscaram ele, imagine, chega uma pessoa obsidiada, com 1 ou 2 ou 3 obsessores, ou não sei quantos, com problemas, às vezes as processos obsessivos, gente, às vezes vem de 20, 30, 40 anos de obsessão. E às vezes é problema de encarnações passadas. Que você pode, com essa capacidade de largada de ver frente e trás, você tem a possibilidade de resolver nós de 50, 60 anos atrás, no aconselhamento adequado, vendo todo o problema como ele foi, e fazer um aconselhamento adequado, buscando perdão, etc, etc, etc. Espalharia muito as vibrações das verdades eternas. Meu irmão, hoje esse companheiro que não lhe ama, porque lá 50 anos atrás aconteceu isso e aquilo, mas a gente pode proceder com amor e tarará, parará, resolver isso, desligar disso, só o amor. Ou seja, a possibilidade dele estar dizendo seria imensa de ajudar muitas criaturas, encarnados, desencarnados, obsessores, obsidiados. Porque a gente sabe que a obsessão não só acontece em desencarnado e encarnado, desencarnar para desencarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, tudo isso é possível, né? Mas ele tinha com essa capacidade de ver frente e trás, possibilidade imensa de ajudar muita gente nesse aspecto. Aos primeiros contatos com o serviço, diz ele, a excitação psíquica, se ficou impressionado com o potencial, de repente excitou na cabeça dele as coisas que estavam fora do script, a curiosidade, né? A excitação psíquica fez rodar o mecanismo das minhas recordações adormecidas. Ele começou a ver as recordações do passado e começou a encantar. A história se encantou com o canto, com as questões do passado, e começou a se recordar disso, a se lembrar, e deu asa mais a essas questões, esqueceu sua missão. Como o disco sob a agulha da vitrola, diz ele. E lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergava a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Imaginei que não deve ter preparado esse moço, né? Lá na Inquisição Espanhola, lembrou de um bocado de estripulia feito lá, e isso conectou. Ele que não devia se conectar com isso, o instrumental não foi dado para isso. Ele se entusiasmou com isso, né? Foi então que abusei, aí complicou tudo, que abusei da lente sagrada que me referi. Essa lente sublime, que tem a possibilidade de ver na frente e atrás, com possibilidades múltiplas de ser útil em nome da boa nova de Jesus. Esqueceu tudo pela mera curiosidade, que não ajuda, que só atrapalha, e colocou todo esse instrumental fascinante, extraordinário, instrumental grandioso de assistência aos necessitados. Viciou isso por causa dessa curiosidade. Segundo ele, a volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial, eu achei interessante isso, a volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, me embriagava os sentidos. Ou seja, viciou-se, como o álcool vicia, essa também. A viciação da bisbilhotice, né? Para saber o que foi, o que fez. Ou seja, então, as curiosidades. Ele não esqueceu que a função dele não era procurar minúcias, curiosidades, futrica, não era esse o objetivo. Mas era sublime, era ajudar os outros. Mas colocou tudo isso a serviço da fofoca, da futrica, saber. Aí foi difícil. Fez embriagar os sentidos, fez olvidar e esquecer os deveres mais santos, que é exatamente o que ele veio com os propósitos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão, ou seja, tudo chegou. As entidades venerandas vieram a ele trazer apoio, assistência, orientação, a tudo. Desenvolveu-se-me a clarevidência, ou seja, cada vez mais a possibilidade imensa de ver, cada vez mais. Mas não estava satisfeito, senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis, lá a turma da Inquisição,
no setor das velhas lutas religiosas. Imagina as lutas envoltas na velha Igreja Católica lá na Inquisição. Graves, crimes, desequilíbrio, desacerto, desvios, etc, etc. Estava preocupado em lembrar da história, saber notícias desse povo, como é que anda, o que está fazendo, onde é que está encarnado. Enfim, se perdeu, infelizmente, né? É uma tristeza, infelizmente, né? Então, com desvios, se estivesse buscando as coisas elevadas daquela época, não, mas não, ele se prendeu às futricas. Não procurou-se, por exemplo, se alguém fez um trabalho louvável lá na igreja, que salvou muitas pessoas, bonito, trabalho santo, não. Ele procurou saber exatamente as futricas. Isso é ruim. Continuou dizendo, impunha a mim mesmo, olha aí, a obrigação de localizar cada um deles, dos colegas antigos do tempo, da turma lá da Inquisição, fazendo questão de reconstituir-lhe as fichas biográficas. Escuta, cadê padre fulano? Cadê bispo? Onde é que está? Está encarnado hoje aonde? Foi que foi feito? Onde é que está hoje? A ficha biográfica. Sem cuidar do verdadeiro proveito no campo do trabalho construtivo. Porque é isso que essas bibliotecas não constroem nada, ao contrário. Primeiro, ninguém tem condição de mudar o passado. Primeiro. E essas ideias, das informações, etc., as consequências não estavam no alvedrio. Ele não estava atingindo, ele não estava assistindo aquele grupo. Você está assistindo aquele grupo que erraram com ele no passado, era uma coisa, mas não. Os que ocorriam a ele não era esse grupo aí, né? Muito bem. A audição psíquica, ele não via também. Para evidência, tinha audição psíquica. Tornou-se muito claro. Ele via, ouvia, olhava para frente e para trás. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais. Os instrutores vinham, meu amigo Joel, lembre-se, meu irmão, da sua missão sublime. Lembre, você foi treinado para tal. Não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefa proveitosa, e sim interpelar. Você imagina só, os instrutores que iam a ele concitá-los, convidar para o trabalho, ele iria interpelar. Mas escuta, instrutor fulano e tal, como é que está fulano e tal? Está onde? Está encarnado aonde? Escuta, ele ia contar para a tarefa e ele queria bisbilhotar, interpelá-los para saber notícia da turma deles. Olha que coisa impressionante. Ousadia mesmo, né? No capítulo das minhas satisfações egoístas, quer dizer, egoísta, você pensar só em você. Esqueceu de que sua missão sublime era assistir os outros. Aí eu botei aqui aquela frase extraordinária da fala de Teresa lá atrás. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade. Teresa disse lá no discurso dele. E da recordação do dever de cumprir. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso irmão Joel, né? Despendisse, gastou um tempo enorme dentro do qual fugi aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo. Da própria casa espírita, muitos companheiros e dirigentes, e outros. Amigo, Joel, rapaz, tem um monte de coisa para gente fazer aí, um monte de gente aí, obsidiado, chegando, precisando de sua ajuda, e você não se dispõe, rapaz, por favor, me ajudar. Fugi aos companheiros que me vinham pedir atividades do bem ao próximo. Engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Eu só queria saber a notícia da moçada lá, que com ele fez um discípulo no passado. Exigia notícia dos bispos do passado, de autoridades políticas da época, de padres amigos, que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Ele não estava procurando das virtudes, se estivesse procurando saber das virtudes, pois contribuir de alguma forma, trazer um exemplo para, não, ele quer saber da turma que, como ele, errou também no passado. Não faltaram generosas advertências. Não foi por falta de advertência, diz ele. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista, da Casa Espírita, chamavam minha atenção para os problemas sérios da casa. Joel, rapaz, tanta coisa para a gente fazer, homem. Deixa isso para lá, vamos começar o trabalho aqui. Eram sofredores que nos batiam a porta, seja obsidiados e tantos outros. Situações que reclamavam testemunho cristão, amor, dedicação, renúncia e tal. Ele não queria saber nada disso. Tínhamos um abrigo de órfão no projeto. A Casa Espírita tinha um projeto importantíssimo. E ele, com tantas possibilidades, ia ajudar, sem dúvida nenhuma, nesses projetos. Mas ele quis saber. Um ambulatório que começava a nascer na casa, com o propósito de ajudar tanta gente, né? E, sobretudo, serviço semanal de instrução evangélica na noite de terça-feira. Ele não queria saber nada disso. Tudo fez o vidro de mercador, todo chamado, os companheiros da casa, os instrutores espirituais, e ele não deu vida a ninguém. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Não gosto dele, era as curiosidades, as fofocas. Esqueci
que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, aquelas possibilidades imensas, não para satisfazer-me a vaidade, mas para que entendesse a extensão de meus débitos. Lembre da mediunidade e aprovação. Ele tinha muito débito contraído, precisava me ajudar. Para com os necessitados do mundo, e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Ou seja, tinha tantas possibilidades, tinha tantas mediunidades, uma possibilidade imensa de ajudar, muito mais do que os médiuns do cotidiano, porque tinha mediunidade, clarividência, tinha tudo, via tudo. Um potencial gigantesco que ele jogou tudo fora. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos da casa espírita, que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime do espiritual também, certamente, prepararam-no adredemente para essa missão com tanto zelo, com tanto amor, né? Não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora. Não tive mais conversa, que hoje revive o evangelho de Jesus entre os homens. Ou seja, contraiu um débito muito grande por omissão, não é por outra razão, que passou tanto tempo no umbral, porque, volto a dizer, o que ele deixou de fazer, a omissão foi essa. Quantos esperavam por eles? Quantos? Uma possibilidade muito grande. E ele fez ouvido de mercador. Perdeu uma oportunidade grandiosa de fazer um trabalho muito importante, de ajuda a tantas criaturas, e ao mesmo tempo que dá um salto no seu processo evolutivo. Essa é a grande verdade. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo desde o pretérito, ou seja, a turma dele. Ele esqueceu a quem devia. Lembra que ele falou que tantos lá no mundo espiritual ajudaram, contribuíram, etc. E também, se ele veio reparar, certamente ele tinha muita gente que esperava por ele para ajudar. Criaturas que procuravam ele por débito do passado. Esqueceu tanto os jutores, que ele devia muito, e também muitas criaturas que estavam encarnados aqui, ou desencarnados, que ele seria instrumento para ajudar essas criaturas. Esqueceu tudo. A única questão dele era a turma do passado dele lá da Inquisição Espanhola. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. A lei de causa e efeito, né? Tanto fez. Tantas pessoas lá que matou, etc, e aqui estava com paralítico e cego, é a lei de ação e reação. Ao contrário, que muitos imaginam que isso é punição de Deus, isso não é punição de Deus, ao contrário, é fruto da misericórdia do Pai, porque quando a gente desencarna, e a gente tem tantos relatos, está com o coração opresso por ter feito tanto mal, porque o tribunal mais inclemente de todos nós é a nossa consciência culpada, nós rogamos ao Pai a possibilidade de encarnarmos e encontrar aqueles aos quais fizemos tanto mal, para ter essa possibilidade de desatar os nós, desentendermos, transformar as alianças de dor e ódio em aliança de amor e seguirmos em frente. Essa, sim, é a bondade, a paternidade do Pai, que sempre está estendendo a mão aos seus filhos amados. Muito bem. Então, ele se encontrou Gaspar encarnado numa situação dramática. E, desse modo, meu amigo, ele explicando, André Luiz, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança, a possibilidade, em viciação da personalidade. O vício, né, que ele falou que era igual ao álcool que viciava. Muito bem. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior, é o estado de alucinação que vivo. Ou seja, tanto abusou, ficou sequela desse processo todo, né? Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Porque, entenda, ele também teve contato com muitas criaturas que com ele cometeram muitas atrocidades. E o contato, ora, é interessante ver isso. Lembre-se, André Luiz, até vocês aqui embaixo, nos fala na obra No Mundo Maior, não sei se o tempo vai dar para explicar isso, mas é rapidamente, só para entender, que nossa mente tem 3 andares. Segundo nossa mente, é como se fosse um edifício, um apartamento de 3 andares. E, segundo ele, o andar de baixo, o porão, onde ficam as reminiscências do passado, nossos erros, etc., estão lá postos, né? Estão lá postos. A do meio, o andar do meio, é a presente encarnação. O inconsciente é o lado de baixo. O consciente é o atual, onde você pode se trabalhar, buscando se renovar, se transformar com as possibilidades que nós temos, dar um passo à frente, buscando bem, procurando bem, se reciclar, se renovar, não é?
E o superconsciente, que é exatamente o divino, onde a gente busca as inspirações sublimes para trazer para esse consciente se renovar. Na hora que a gente só se recorda dos erros do passado, se sente culpado, busca os erros do passado, é como aquela história de você ter uma ferida e está com uma cicatriz recente, você passa a unha e sangra de novo, ela volta. Exatamente, o sentimento de culpa volta firme. É o processo de auto-obsessão. Se você começa a se recordar dos erros do passado grave, isso volta com toda a força. É muito possível que esse processo todo desse desequilíbrio dele, esses transtornos que ele ficou, foi consequente ter mexido com esses erros do passado, lá da Inquisição, dos erros dos amigos dele. Reviu tudo aquilo passado de novo. A cor do porão, buscou a cor do porão. Reviveu aqueles crimes cometidos, aqueles erros graves. Isso voltou. É muito possível que esse desequilíbrio seja exatamente dessa reminiscência, dessa busca no porão, na ideia do cérebro triuno de André Luiz, lá no livro Mundo Maior, que é extraordinário. Então, em rápidas palavras, só para entender isso. Ou seja, ele vem de trabalhar o consciente para se renovar e buscar o superconsciente, não, ele foi buscar o porão, as reminiscências do passado. As chagas, as dores, os desequilíbrios. Esse equilíbrio voltou forte. E voltou de novo à tona no hoje dele, né? Muito bem. Perdeu a oportunidade bendita de redenção. E pior, o estado de oscilação em que vive. Deve ser isso. Com o meu erro, diz ele, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Deve ser o porão. Estou sendo submetido a tratamento magnético, lá no Ministério do Auxílio que ele falou, de longo tempo. Aí eu falei aqui a observação que André Luiz mostrou lá na frente. Neste momento, porém, o interlocutor empalideceu, e súbito, o efeito disso, né? As reminiscências. Né? Os olhos desmesuradamente abertos vagavam, como se fixassem o quadro impressionante, o porão que eu falei, né? Muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou. Mas Vicente o amparou, de pronto, as vertigens que ele falava no começo, né? De pronto. E passando-lhe a destra, a mão direita na fronte, murmurou em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, meu irmão. Volte ao presente de Deus, o estímulo e tal e tal. Então, eu achei maravilhosa essa experiência de Joel para mostrar as implicações da utilização inadequada, dos vícios. E a gente, todo dia, tem tantas oportunidades sublimes que aparecem na nossa oportunidade. A gente faz o vídeo mercador, né? As possibilidades múltiplas. Deus está sempre dando-nos possibilidade de renovar, de nos transformar. Bom, com isso aí que a gente conclui o capítulo 10. Mas eu queria, como eu sempre digo, daquelas reminiscências importantes, daquele estudo que André Luiz fazia, passou 18 anos fazendo, todo dia concluía o trabalho fazendo modelo. Ele ia para a casa do diretor da Fazenda Modelo, né? O Rômulo Joviano, todo dia para o Evangelho lá, todas 5 horas terminava, fazia o lanche, subia para lá. Muito bem, começava o culto no lar, que era 2 vezes por semana, ele recebia mensagens extraordinárias. Boa parte dessas mensagens recebidas viraram livros, inclusive, vou mostrar as 2 obras que surgiram, e tinha uma comunicação muito interessante de Emmanuel e de Neio Lúcio. E quem foi Neio Lúcio? É importante a gente entender. Neio Lúcio foi o senhor, na última encarnação, o pai do próprio Rômulo Joviano. Viveu em Minas Gerais, o pai dele. Chamava-se Arthur Joviano. Foi uma figura maravilhosa. Era um educador, um homem sublime, funções importantíssimas. E em Neio Lúcio, a gente vai ver várias informações de Neio Lúcio nas obras, lá do Cristianismo Primitivo de Chico Xavier. 50 anos depois, salvo engano, 2000 anos. São criaturas que têm contato com Chico e Emmanuel no decurso de muitos séculos e milênios, vindo lá para cá. Esse espírito sublime desencarna, e depois, via Chico Xavier, olha que coisa interessante, no Evangelho lá na casa do filho de Arthur Joviano, né? Que era exatamente o Rômulo Joviano, começa a dar mensagens. E ele, que tinha contatos muito importantes com Emmanuel, que era o parceiro de tantas reencarnações, passa a dar mensagem interessante dessa coleção importante que André Luiz e Chico ia começar a receber. A vida do mundo espiritual. E ele manda muitas informações nesse Evangelho lá, que é essa que eu estou falando aqui, algumas que eu estou falando aqui, um de Emmanuel, outro de Neio Lúcio, que estão em 2 obras que eu vou mostrar no final. Uma dessas, André Luiz Solar, Neio Lúcio nos manda essa informação interessante no dia 18 de agosto de 1943. Diz ele, as sugestões do nosso lar, né? Primeiro livro. Desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos da atividade da Terra. Está dizendo que as informações de cunho educativo que traz essa obra, a vida do mundo espiritual, não só é para os espíritas. Ele foi tão bem elaborado, tão bem concatenado para as entidades venerandas e sublimes do mundo espiritual, que ele tem um caráter educativo profundo.
Não é à toa que o Nosso Lar é a obra mais lida de toda a doutrina espírita. Muitas pessoas, quando leem Nosso Lar, e leem não só leem espírita, muita gente lê, adora, gosta, porque as informações contidas é profundamente educativo. Muitas pessoas vão 4 milhões, quase 4 milhões de obras de livros vendidos, é a mais vendida da doutrina espírita, né? Nosso Lar, né? Porque diz isso, o compêndio de informações trazidas em Nosso Lar é de uma riqueza tão extraordinária para a educação do ser humano, não é que as pessoas não sejam espíritas, mas acredito em boa parte das informações que estão postas lá, pela serenidade, pela profundidade, como é tratado. Diz ele mais. Sem que vocês sintam, os que leiam, uma informação interessante, sem que vocês sintam, a mente se desloca para as esferas mais altas. Não é isso? Quando a gente lê uma obra como essa, quem quer que não, nossa mente se projeta, ele nem sente. Mas nossa mente vai chamada por sintonia com essas informações postas, nossa mente vai. A gente lendo esse livro, a gente está lá, essa é a ideia. Está dizendo, nossa mente é levada para essas esferas e tem esses contatos, esses aprendizados fluem. Não tem como a gente ler uma obra dessa e ser a mesma pessoa depois. A gente se renova, se transforma. Que eu chamo de abrir janelas perceptivas, com as frestas que se abrem, informações que se abrem, e sua visão se dilarga. Essa é a grande verdade. Então, essa informação é interessante. Tem outra aqui de Lúcio, na mesma época, ele diz o seguinte: estamos assistindo às narrativas concernentes ao Nosso Lar, à colônia Nosso Lar. Os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção, nem sempre, diz ele, mas os que proporcionam os valores educativos. Você pode ler um romance que você vai a lágrimas, é uma coisa, mas nem sempre é educativo, pode até ser uma coisa destrutiva. Mas as melhores são aquelas que passam um valor educativo. Não tem como a gente ler um livro educativo como o Nosso Lar, cheio de valores, cheio de esclarecimentos, profundamente didático, você não assimile nem que você note muitos valores educativos. Então, essas informações que André Luiz recebia, né, antes das obras mesmo, lá com o Romo Joviano, na Fazenda Modelo, a gente toda semana está colocando aqui para a gente entender como era o para-passo, os bastidores da recepção dessa maravilhosa obra, A Vida do Mundo Espiritual, que eu acho interessantíssimo. E os livros que eu falei são esses dois aqui, Sementeira de Luz, com as mensagens de Neo Lúcio, e Deus Conosco, Emmanuel, sua mensagem Emmanuel e de Neo Lúcio, nesse período, desses 18 anos, informações de bastidores, para quando, que era anterior às obras que a André Luiz recebendo. Eu acho interessante a gente ir mostrando esses bastidores, para a gente entender essa maravilhosa obra que André vem nos trazer, pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier. É isso, meus irmãos. Alguma pergunta? Estamos aqui já agradecidos de coração pela paciência. Se tiver alguma pergunta, será um prazer se puderem respondê-las. Antônio? Diga, meu irmão. Antônio, eu não tenho pergunta, mas gostaria de fazer umas colocações. Uma colocaçãozinha aqui, duas, afinal. Uma, você falou que tem obsessão que leva 60 anos, e às vezes muito mais, porque ela começa aqui e continua no mundo espiritual, essa obsessão, né? Os obsessores, essa ligação. Então, muitas vezes acontece isso. No capítulo 9, você falou da influência da família nas pessoas, no trabalho. E se nós formos no Missionário da Luz, no capítulo 16, tem uma médium chamada Otávia, que ela teria aqui na reunião, porque iria incorporar, através dela, um amigo do grupo. Mas o marido chega em casa, não tenho bem certeza, mas parece que ele chega meio bicado, meio bêbado, e não deixa ela ir de jeito nenhum. Não, você não vai, não quero, não deixo, acabou. E ela era uma pessoa boa, ela se recolhe ao lugar de esposa, mas, como a espiritualidade tinha esse compromisso com o Dionísio, que era o espírito desencarnado que ia incorporar, manda, através da intuição, a tia desse rapaz, do marido, lá na casa dela. E o tio tinha uma influência, a tia tinha uma influência muito grande sobre o marido dela, da Otávia, da médium. Quando ela chega lá, aí ele diz, não, ela quer ir para a reunião, mas eu não vou deixar. Ela disse, não, senhor, ela vai para a reunião, porque é um compromisso que ela assumiu, e você não tem que dizer que não vai, não. Ela vai. E ela foi. Duas situações aí. Uma é quando a espiritualidade quer, intui as pessoas para resolver ou aceitar, ou chegar naquilo que eles querem, né? E a outra é a da médium, dedicada, que ia respeitar o marido, a força, o forte da família,
que foi falado no primeiro capítulo. E ela até fala que brigava muito com o marido, essa aqui, né, do capítulo 9. Brigava muito com o marido. E André Luiz, não, Emmanuel fala o seguinte: o céu começa dentro de nós, e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Exatamente. Então, os médios, né? A gente quer ser médio. E tem outra aqui, do Joel, que quer receber espírito só importante, bispo e tudo isso. E a maioria dos médios, não do médio dessa capacidade, querem receber somente espíritos bons, mas a função dele é auxiliar aqueles que realmente precisam de médium e de médium. Está certíssimo, meu amigo. Aí é onde mostra exatamente o missionário, né? Essa senhora tem a compreensão da sua missão. E ela sabe que Deus assiste o homem pelo homem. Na hora que você se coloca à disposição de Deus, ele encontra uma forma do trabalho acontecer. Ou seja, ela, se fosse a usar do mesmo instrumento da outra, fosse brigar com o marido, nem criar as condições para ela ia tirar a sintonia. Ao contrário, isso. Ela possivelmente deve ter entrado em prece, muito possivelmente atendeu, acolheu e deu a forma dela resolver sua tarefa. Isso é importante. Quanto à sua segunda observação... Capítulo 16 do missionário. E essa segunda informação que você está colocando, de receber santidades importantes, etc., eu lembro muito de uma informação bacana de Raul Teixeira, esse médium extraordinário, que, certa feita, ele numa palestra dele, eu vi alguém ele falando de uma situação como essa, que um médium reclamava, porque só recebia espíritos sofredores, etc., etc., que não recebia ninguém iluminado. Aí o mentor chegou: mas, meu irmão, você é muito feliz. Porque se você está recebendo só espíritos sofredores, é a prova que você pode ajudar. Porque o espírito feliz não precisa de ajuda, não. Quem precisa de ajuda são os sofredores. Jesus dizia que só quem precisa de médicos são doentes. E você está tendo médico, então você devia agradecer a Deus, porque você está sendo um instrumento de Deus para ajudar essas criaturas. Muito obrigado pelas colocações, Filino. Maravilhoso. É exatamente isso. Essa que é a finalidade do trabalho com Jesus, a mediunidade com Jesus e conformidade com o Evangelho Sagrado de Jesus, que é da caridade, da benevolência, indulgência, perdão, fraternidade. É nessa linha, meu irmão. Bem.